Que essa madrugada eu acordei com um baita barulho perto da minha casa. Eu moro aqui na zona sul de São Paulo. Eu não sei o que aconteceu, mas de madrugada teve um barulho muito forte perto da minha casa. Chuva, aquele barulhão de janela batendo e tal. E aí eu acordei, vi as notícias e entendi o que tinha acontecido. Essas imagens bizarras que a gente está vendo, um monte de coisa voando, coisa de filme mesmo, né? Essas imagens aí, por exemplo, são de Chapecó, vários lugares do sul do Brasil, não só do sul, né? Porque a gente está aqui no Sudeste, em São Paulo, a gente foi muito atingido com isso, a gente tem imagens de placa voando, telhado voando aqui em São Paulo, mas o pior veio realmente do sul. E aí a gente quer saber o que está acontecendo com esse clima maluco, é por isso agora que a gente vai conversar com o Giovanni Dolife, ele é do CEMADEM, que é o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Giovanni, obrigado por bater esse papo com a gente, mas, cara, que imagens super fortes que a gente viu, né? Isso já estava meio que previsto, foi surpresa para vocês? O que a gente pode dizer, cara? Obrigado por conversar com a gente aqui no Papo Verso. Oi, Felipe, legal, prazer estar aqui batendo papo com você. É o seguinte, ciclones são comuns no Brasil. Na verdade, não exatamente no Brasil, mas na costa brasileira. Vou te dar um exemplo. Toda vez que a gente ouve falar que tem uma frente fria, que é comum, a gente está acostumado a ver, tem um ciclone associado a ela. Só que esse ciclone, normalmente, ele se forma no mar. E dali ele vai embora, se afasta do continente. A diferença é que esse se formou mais para oeste, em cima do continente. À medida que ele foi se movimentando, ele foi causando esse estrago todo, todos esses ventos, e foi indo para o mar. O ciclone nada mais é do que um gigantesco redemoinho na atmosfera. A atmosfera é um fluido gasoso, que nem uma água, né? Olha numa pia lá o redemoinho, é um redemoinho na atmosfera. E ele se forma por quê? Porque a gente tem diferentes massas de ar se movimentando. De um lado o ar quente, do outro lado, à medida que ele gira, ele joga o ar frio. Então ele causa ventos fortes, queda de temperatura, tempestades, e no mar ele aumenta bastante a altura das ondas e causa ressaca. E por causa da chuva, né, grande quantidade de chuva no sul, a gente tem também inundações. Giovanni, quando a gente fala ciclone, pelo menos na minha cabeça imediatamente, vem aquela imagem de filme, né? Aquela coisa completamente maluca e tal, de você ver de fato alguma coisa girando na terra e tal. Não é o que a gente vê, a gente só sente realmente o efeito dos ventos, né? Só que a gente sente esses efeitos para tudo que é canto. Então, é um único ciclone, são vários ciclones. O que acontece? O que aconteceu, por exemplo, nessa madrugada? Perfeita essa pergunta sua, Felipe, para eu explicar a diferença entre ciclone e tornado. Esse do filme lá, do Twister, que a gente vê vaca voando, né? Você vê o redemoinho de vento, aquele dali é um tornado. É uma única tempestade que forma, ele tem dezenas, algumas centenas de metros de largura, você vê do chão. O ciclone, ele é gigantesco, ele tem centenas de quilômetros de largura, né, de diâmetro, e você não consegue ver o giro do ar, só do espaço, por imagem de satélite, que você vê o giro. Então ele atinge uma área gigantesca, e por ser muito maior, ele dura muito mais. Um tornado, daqueles lá da vaca voando, dura alguns minutos. Um ciclone como esse dura horas ou até dias. Então a gente está falando de regiões do país que estão meio que no meio de um gigantesco ciclone que está justamente movimentando todo esse ar a mais de 100 km por hora. O que é, para a gente ter uma noção, mais de 100 km por hora em vento? Porque sempre que a gente vê uma tempestade muito forte, a gente vê ventos de 60, de 70. 100 é um pouco raro, né? Realmente me parece muito forte, né? É raro e, assim, para a gente ter uma ideia, com 80 km por hora, você começa a ter dificuldade de ficar de pé. Se você bobear e não se equilibrar direito, você pode cair. Então, 100 km por hora facilmente pode derrubar uma pessoa. A gente vê ali um motoqueiro ali no trânsito, né? Você vê que ele desequilibra, ele quase cai. Então, ali a gente está provavelmente, pela poeira, pela velocidade ali das coisas passando, em 100 ou até um pouco mais de 100 por hora e quase derruba o motoqueiro. Então são ventos muito fortes que a gente não tem com frequência. Lá em Rio Grande, no Rio Grande do Sul, a gente teve registro de 79 nós de vento. Isso é por volta de 150 km por hora. Nossa. Então foi realmente muito vento. Em alguns locais ventou mais forte lá no Rio Grande do Sul, porque estava mais próximo do centro desse ciclone. Na borda do centro do ciclone, os ventos são mais fortes. Por isso que foram mais fortes no sul do que a gente está sentindo em São Paulo. 150 quilômetros, eu não consigo imaginar o que é, Giovanni, já que você fala que se a gente passar de 80, a pessoa não consegue nem ficar de pé. Essa imagem do motoqueiro, ela é muito impressionante mesmo, né? Ele não consegue ficar de pé e aí passa uma placa, a gente vê logo depois, ele quase cai ali pro lado e a quantidade de água, né? É bizarro mesmo e a gente pensar que isso está acontecendo aqui no Brasil. Isso aí poderia muito bem passar como uma imagem de fora do Brasil, né? Pô, o que aconteceu nos Estados Unidos, o que aconteceu no Caribe, que são regiões ali muito mais comuns, né, da gente ver esse tipo de vídeo. Agora, daqui para frente, Giovanni, o que vocês conseguiram prever aí? O que a gente consegue esperar para os próximos dias? A gente precisa se preparar de alguma forma, a gente que está mais aqui para as regiões mais ao sul do país?
Olha, esse ciclone ainda está atuando, né? O pior dele, o centro dele ali no sul já está passando, né? Então ele está começando a ir para o mar, mas os ventos que você falou que sentiu na madrugada, eu também acordei na madrugada com vento na janela e tal, foi o lado quente do ciclone, né? Como eu falei, ele tem movimentos de massas de ar. Então, como ele estava muito para oeste, né, em cima do continente, foi diferente do que normalmente acontece. Normalmente vem só o ar frio e pronto, né, a frente fria. Como ele estava muito em cima, então a gente sentiu o lado quente dele, que é o lado leste, que normalmente está no oceano. Então esses ventos que a gente sentiu na última madrugada em São Paulo, ainda foram ventos quentes. Fez muito calor hoje em São Paulo, muito calor no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro teve o dia mais quente para o mês de julho desde 2016, né, de 7 anos. Então fez bastante calor, está do lado quente. Aí vai vir o lado frio ainda, à medida que o ciclone se desloca. Entre o ar quente e o ar frio, a linha que divide, né, ali que separa, a gente chama de frente fria. Então, a frente fria é simplesmente isso, essa linha que separa o ar quente do ar frio. Então, essa noite deve passar por São Paulo, Rio de Janeiro, essa frente fria, causa alguma chuva, não esse extremo de chuva que foi no sul, né? Chuva bem mais fraca, não tem previsão de transtornos com relação à chuva. E ainda pode ventar bastante, né? São Paulo, Rio, no litoral também. E aí esse vento vai fazer o mar subir, ressaca nos litorais. Então a atenção é com relação a vento e com relação à agitação do mar. E aí as temperaturas vão cair. Essa sexta-feira o tempo já começa a abrir, porque esse ar frio ele é seco. Então passou a frente fria que causou chuva, já vai melhorar, mas é um vento gelado. Então, as próximas madrugadas vão ter temperaturas bem baixas, temperaturas provavelmente abaixo de 10 graus em São Paulo, que é uma temperatura que a Defesa Civil já coloca em prática um plano de contingência, por exemplo, para ter cuidado, para proteger as pessoas que moram na rua, né? Porque temperaturas abaixo de 10 graus podem já causar hipotermia. Então é isso, vento, agitação do mar e baixas temperaturas. Pois é, baixa temperatura em São Paulo é bem isso que você lembrou, né, Giovanni? Infelizmente a gente tem muita gente morando na rua por aqui e a gente precisa ficar bastante esperto. E aí a gente que tem o privilégio de poder estar dentro de casa, agasalhado e tal, eu particularmente não gosto muito de frio, mas enfim, é bom saber pra gente ficar preparado. Giovanni, obrigado mesmo pela participação aqui no Pop Verso.